Olá e seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje é terça-feira e nós vamos falar um pouquinho sobre casamento, divórcio e a saúde emocional do seu filho no capítulo 5 de Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos. Quem está me acompanhando desde o início sabe que nós já viemos, em um longo percurso entendendo o que é inteligência emocional e como que nós podemos trabalhar isso na nossa família. O relacionamento conjugal dos pais influencia muito a atitude dos filhos, muito mesmo, tá? Muitas vezes você pode pensar que não, que uma coisa é seu relacionamento com seu cônjuge e outra coisa é seu relacionamento com seu filho, mas tá tudo junto e misturado, né? Não tem como separar uma coisa da outra, certo? E hoje nós vamos ver que existem muitas coisas nocivas que afetam diretamente o seu filho quando existe uma relação conturbada com o seu cônjuge, seja em situação de divórcio ou não, que às vezes você não está divorciado do seu marido ou da sua esposa, mas a relação de vocês é de competição, é de conflito, é de atrito o tempo todo, certo? Olha o que o autor nos fala. O relacionamento conjugal dos pais influencia as atitudes dos filhos e suas realizações, sua capacidade de se relacionar e de regular as suas emoções. Em geral, quando os pais se dão bem, a inteligência emocional dos filhos desabrocha, mas os filhos que constantemente presenciam as desavenças dos pais correm graves riscos. Porém, o autor nos alerta que não é o fato dos pais terem conflito que faz mal à criança, mas sim a maneira como eles se tratam mutuamente, ou seja, a maneira como os pais se relacionam, o grau de inteligência emocional dos pais é que influencia os filhos, porque conflito sempre vai ter, né, gente? Sempre vai existir conflito, independente de você estar casada, se está separada, se está divorciada, se você é viúvo, viúva, vai ter conflito, só que a maneira como você se relaciona com o outro dentro dessa situação de conflito é o que vai fazer a diferença na vida do seu filho, ok? Descobriram também nessas pesquisas que a preparação emocional pode ter um efeito neutralizante nessas situações. Isto é, quando os pais se interessam pela saúde emocional dos filhos, ajudando eles a lidar com esses sentimentos. Existem 3 coisas que os pais fazem que faz muito mal para as crianças. Quais são elas? Essas 3 coisas são atitude crítica, defensiva e desdenhosa. São as 3 atitudes que fazem muito mal às crianças. A atitude crítica, defensiva e desdenhosa. O que é isso? É aquela pessoa que tudo que vê acha que tá errado, que tudo critica, que nada tá bom, o tempo todo cobrança. Essa é a atitude crítica. Não é atitude crítica no sentido positivo, mas no sentido negativo. A atitude defensiva, né? Tudo a pessoa acha que estão atacando ela, tudo a pessoa acha que é contra ela, leva tudo pro lado pessoal. E desdenhosa. Essa daí não precisa nem explicar, né? Tá, vamos lá. Essas crianças que passam por esse tipo de situação, elas estão mais sujeitas a manifestar comportamentos, presta atenção, antissocial e agressivo. Estão mais propensas. Tem mais dificuldade de regular as emoções, de concentrar-se e de acalmar-se quando estão aflitas. E segundo as mães, olha só, tem mais problemas de saúde como tosse e resfriado. Nós já falamos sobre isso, que a atitude emocional afeta diretamente a saúde das crianças e nossa também, lógico, né? A pesquisa que foi feita para determinar a capacidade de relacionamento da criança envolvia pegar uma criança pequena e trazer um coleguinha para eles brincarem. Olha só o que eles observaram que você também deve observar no seu filho, na sua criança. Como que eles brincam? Eles passam a maior parte do tempo, cada um brincando com o seu próprio brinquedo, brincando de fantasias, né? Fantasiando, ou eles se envolvem em relações cooperativas. Qual é o tipo de brincadeira que prevalece quando o seu filho está com outra criança? Outra coisa que você precisa observar. Quando surge um atrito, eles resolvem o atrito ou eles acabam com a brincadeira? Presta atenção nisso. Surgiu um atrito. Também não vou brincar, não vou mais ser seu amigo, nunca mais. Pronto, acabou a brincadeira só porque surgiu um atrito. Quer dizer que a criança não consegue resolver
os problemas dela, né? Não tem capacidade de estar resolvendo. É lógico que nós estamos falando de uma criança com mais maturidade, nós não estamos falando de criancinha pequena, de até 2 anos de idade, que não tem essa capacidade. Foi verificado nas pesquisas que o relacionamento conjugal tem tudo a ver com as reações das crianças para com outras crianças e para com o meio social. E eles chegaram à conclusão também que os filhos de pais divorciados são mais depressivos, ansiosos e retraídos. Calma aí, fica até o final do vídeo, que até agora tá tudo ruim, né? E agora, Ju, já sou divorciado, já sou divorciada, já me separei, meus filhos estão fadados ao fracasso? Não! Tem solução para isso, calma que nós vamos chegar lá, tá bom? Então, o índice de problemas é muito alto em crianças que os pais se divorciaram ou que têm lares desfeitos. De repente, nem houve um divórcio, mas o pai e a mãe vivem em conflito, vivem em atrito dentro de casa. Por que que acontece isso, então? Por que que os filhos de pais separados, divorciados e que têm conflitos em casa apresentam estas características? Os cientistas têm algumas sugestões. Primeira delas, os pais envolvidos em disputas conjugais têm menos tempo e energia para dedicar aos filhos. Foi o que nós falamos no vídeo passado. Quando você não está bem emocionalmente, você não consegue cuidar do outro emocionalmente também. Mas isso já vem de um trabalho de inteligência emocional. Pelo que todos os dados nos dizem que não é a situação que vai fazer com que o seu filho reaja dessa forma, mas a forma como você lida com a situação. Então, de repente, você tá passando por esse período conturbado, só que você tem a inteligência emocional, você conhece as técnicas, você consegue trabalhar isso em você e, consequentemente, você consegue ajudar o seu filho. Então, tudo isso que nós falamos de depressão, de agressividade, de antissociabilidade que a criança poderia desenvolver, não vai desenvolver. Por quê? Porque você está trabalhando a inteligência emocional dessa criança. A segunda coisa que foi colocado, a dificuldade de controlar e monitorar o comportamento dos filhos é o principal problema das mães divorciadas. Nós vivemos numa sociedade que ainda tem aquela mentalidade de que o filho pertence à mãe. Então, o que que acontece? Eu não preciso citar casos, você deve conhecer um monte, eu também conheço um monte, de casos de mãe e pai que se separou, se divorciou, e o que que aconteceu com a criança? Ficou com a mãe. E o que que aconteceu com todas as questões financeiras, emocionais e tudo da criança? Fica tudo nas costas da mãe. Então, o que que acontece? A mãe tem que trabalhar para poder dar o sustento da casa, para poder dar educação para a criança, para poder dar comida, para poder dar roupa, e ainda tem que dar conta de cuidado emocional da criança. Ou seja, alguma coisa em algum momento vai se perder, porque não tem como. É muita responsabilidade nas costas de uma pessoa só. E o pai, normalmente, o que que acontece? Ah, tá sendo procurado porque não paga pensão. Não aparece para ver o filho faz mais de 2 anos. Nunca mais deu uma ligação. Então, sempre acaba ficando nas costas da mãe, né? Não tô dizendo que em 100% dos casos, mas em altíssimo percentual dos casos, sempre fica a responsabilidade por conta da mãe. E daí, se o pai não pagar pensão, o que que a mãe vai fazer? Ela tem que se virar, ela tem que dar seus pulos, ela não vai deixar faltar comida pro filho porque o pai não pagou pensão. Então ela tem que fazer alguma coisa, né? E consequentemente, o que que vem primeiro? A necessidade de comida ou a necessidade emocional? A gente vai correr primeiro atrás da necessidade física, não é verdade? Muitos especialistas acham que, além de dar aos filhos um tratamento inadequado, os pais em fase de tensão conjugal lhes dão também um mau exemplo. Então, o que que acontece? Normalmente, você tá nessa situação, você trata o outro com agressividade, você trata o outro com rudeza. Então, você cria um roteiro na vida do seu filho que ele vai seguir. Se ele não tem nenhum outro exemplo para ele seguir, de alguém que esteja bem emocionalmente, de alguém que lida com os conflitos de uma outra forma, ele vai seguir o seu roteiro. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai ser agressivo, ele vai ser rude, ele vai tratar as pessoas com agressividade toda vez que ele se põe numa situação ruim, porque ele acha que com agressividade ele vai conseguir aquilo que ele quer. É o exemplo que ele vê, né? Aquela coisa, seu filho vê, seu filho faz. A tensão de conviver com os pais em conflito pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso autônomo da criança. Nós já falamos sobre isso também, né? Crianças pequenas também reagem da mesma forma, embora
não verbalizem, mas elas também sentem muito quando existem conflitos. Resultado das pesquisas a longo prazo dizem que filhos de pais divorciados são mais agressivos, depressivos e antissociais. Estão mais sujeitos a se divorciarem na vida adulta quando eles casarem. Por quê? O exemplo que eles tiveram é, não deu certo, não tem como resolver o conflito, vamos separar. Então eles vão fazer a mesma coisa. O divórcio de pais encurta a vida dos filhos, olha só que loucura. Filhos de pais divorciados faleceram em média 4 anos antes com relação a filhos de pais não divorciados. O detalhe aqui é que toda essa relação conturbada se aplica somente a pais divorciados. Por exemplo, mães que ficaram viúvas ou pais que ficaram viúvos quando a criança era pequena, não tem todos esses traços, essas características, olha só. Então não é a falta do pai ou da mãe que causa isso, e sim a forma como se lida com a situação. Lembra que eu te falei no início que tinha uma solução para isso tudo? Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre proteger o seu filho contra os efeitos negativos dos conflitos conjugais. Então não pensa que tá tudo perdido, tá? Se você divorciou e você tá pensando agora, minha nossa, acabei com a vida dos meus filhos, calma. Muita calma nessa hora, com as ferramentas certas, você pode sim dar um futuro melhor para os seus filhos e tirar eles de todas essas estatísticas ruins e péssimas que nos trouxe esse livro, tá bom? Mas isso nós vamos ver na semana que vem. Se você tá gostando dos vídeos, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você gostou, o que tá fazendo de bem para sua vida esses vídeos, tá bom? Isso estimula não só o crescimento do canal, mas me estimula também a trazer temas novos para você, porque eu sei que tá sendo bom para você também, beleza? Então por hoje ficamos aqui, beijo grande e até a próxima!